Boa noite, pessoal. Espero ser breve nesse vídeo e objetivo, mas eu acho que não vou conseguir. Hoje teve uma live polêmica do Oz Return. Sempre, né, as lives do Oz são polêmicas, sem dar treta. Aí apareceu o tal do Mano Tóquio 2020, um cara que fala muitas coisas sobre intervenção e tudo mais, sensacionalismo. E tem um público assim cativo nesse sentido, né? Porque esses caras que vêm com teorias mirabolantes e tudo mais, que coisas que eles tiram, não sei da onde que eles tiram, e o pessoal cai, o pessoal se inscreve no canal e tudo porque esses caras querem fama. Você vê que o cara não tem preparo nenhum, ele não sabe do que ele fala, o que ele defende não tem fundamento. A questão da intervenção é uma coisa complicada, mas não importa se ele está falando a coisa certa, se ele está falando besteira, o importa é que ele está tendo visualização. Porque é isso que o brasileiro gosta. O brasileiro gosta é de fama e dinheiro. O brasileiro é um povo dinheirista. Claro que eu, como brasileiro, é legal eu criticar o meu próprio povo. Eu acredito que não. Assim, a gente tem que evidenciar o que está de errado. Claro que as pessoas se assustam, desagradam com palavras chulas de baixo calão. Às vezes eu falo um palavrão ou outro, falo, mas é aquela coisa do brasileiro, ele tem aquela coisa, nossa, ele falou um palavrão. Eu não é uma coisa assim, ai, não pode isso, não pode aquilo. Aí quando uma pessoa fala de uma maneira pomposa, uma fala bonita, aí a pessoa tem credibilidade, mesmo que essa pessoa fale absurdos, coisas sem fundamento. Por isso é que aqueles caras como o Ciência da Verdade, o Afonso, tem tanto público. Por quê? Porque ele fala bonito, ele é ponderado, ele fala bonitinho. Aí o pessoal acredita. O cara fala mil e uma atrocidades, mil e uma loucuras, coisas sem fundamento, coisas que você sabe que aquilo é viagem da maionese, que ele não acredita no que ele fala, mas o povo acredita. Por que será que? Porque nós temos deficiência no nosso sistema educacional, que é o sistema educacional que colocou o nosso país atrás de Serra Leoa e outros países subdesenvolvidos que têm problemas com guerras, guerra civil, com pobreza. Aí fica complicado. Que nem, por exemplo, aquela fala do Bolsonaro que não há fome no Brasil. Nossa, a mídia fez um escarcéu. E eu faço uma crítica ao presidente. Presidente, tentar agradar aos outros é fórmula para o fracasso. Você quer agradar e ser aceito por aqueles que te odeiam, que não querem que você esteja onde está, fizeram de tudo para você não chegar onde está e fazem de tudo para tirar você daí. E você quer agradar esse povo. Por que você chama esses jornalistas aí? Os caras que conspiram mil e um dias para te acabar. Acabar com você, acabar com o seu governo e colocar o que estava no poder. Porque, beleza, a Globo não gosta muito do PT, mas quer algo tipo PMDB, PSDB. Mas não quer direita, não quer um governo de direita, conservador, que seja mais liberal, às vezes em algumas questões econômicas. Nem isso, eles querem aquela coisa de sempre, né? Aquele monopólio. E porra, aí não adianta se justificar. Não adianta falar, mas eu não falei assim, eu não sou contra o Nordeste. Cara, quem tenta se justificar demais, não dá certo. O povo já. Cara, o povo já cai em muitas coisas que a Globo ainda fala. Aí fica, não tenta justificar. Falei porque é por isso acabou. Não tenta se justificar demais. Não dá certo. Você não vai ser aceito por aqueles que te odeiam. Você é um presidente popular? É. Reconheço que é uma pessoa que tem um clamor popular, sim, que tem o povo ainda no poder. O povo você tem o apoio do povo, mas da grande mídia, de certos poderes, nunca vai ter. Não adianta. Desculpa o meu cachorro que ele é meio chorão.
Não adianta, galera. Não adianta, senhor presidente. Não adianta agradar esses caras. Foi o que o senhor falou, tem uma certa. Tem certo sentido? Tem. Segundo dados, até os próprios dados do IBGE, se o brasileiro soubesse interpretar dados, saberia que o próprio presidente não falou nenhuma mentira. 5 milhões de pessoas passaram pelo menos um dia fome um dia nos últimos, no ano 2017, que foi o último levantamento. Um dia, 5 milhões de brasileiros passaram por essa necessidade. Qual que é a população do Brasil? 210 milhões de habitantes. Qual que é a porcentagem da população a população de 210 milhões de habitantes, 5 milhões de habitantes? É um número alto? É. Mas o que levou a isso? Ele era o presidente na época? Não. Quais são as medidas que estão sendo feitas para que menos pessoas possíveis passem por isso? Mas a gente tem que entender, comparado com países que passam por situações de guerra, de crises, de problemas de natureza, climáticos. Nós vemos, por exemplo, países que irão sumir do mapa em alguns anos, como as Ilhas Marshall, a guerra na Síria, os conflitos na África, a África que tem epidemia de HIV. É complicado. Então, realmente, comparado com tudo isso, é complicado. E os opositores, não, que Bolsonaro falou besteira, porque tem e tal. Ué, mas o querido presidente de vocês não tirou o Brasil do mapa da fome? Pode ter tirado. Então, o presidente Bolsonaro não mentiu. De certa forma, eu vivo numa região de muita fartura. A região norte do Brasil tem muita fartura. Graças a Deus, aqui você vê que as pessoas não passam tanta fome, não passam tanta pobreza, por mais que os índices econômicos de Rondônia, de PIB per capita, não sejam tão altos, mas você vê que aqui, sei lá, aqui tem muita fartura. Realmente, nós temos abundância na natureza. Mas, assim, é complicado essa questão que a esquerda coloca também de dividir as pessoas, as classes, né? Negros e brancos, pobres e ricos, classe média no meio, é complicado, nordestinos contra sulistas e tudo mais. O povo nordestino não é esquerdista. A questão ali é que é uma vulnerabilidade muito grande. Por que isso acontece? Já expliquei no vídeo. Mas as pessoas pensam elas não pensam com o cérebro, elas pensam com o fígado. Esse é o grande problema de muitos. As pessoas não têm senso de proporção e pensam realmente com o fígado. É complicado. Não tem como você discutir uma pessoa que é totalmente histérica, passional. É complicado. Você vai discutir o quê? A pessoa que, quando ela se sente contrariada, ela parece só falta querer voar no teu pescoço. A pessoa você vê pessoas que ficam vermelhas. Com o que você ganha com isso? Por exemplo, a questão do óleo. Debater com um cara louco, cara que não sabe nem qual que é a noção da realidade, pede para uma coisa impossível, que é a questão de intervenção militar. Os nossos queridos militares, a maioria, o que aconteceria numa intervenção militar? O que vocês acham que aconteceria com o Brasil? Hein? Você acha que ia ser tudo as minhas maravilhas? Ah, não, vamos tirar tudo. E aí, depois que passar a intervenção, quem que vai voltar? E a narrativa do exército ser mais uma vez tripudiado, como aconteceu no passado? Que o exército foi tripudiado. Até hoje o exército é tripudiado por conta do regime militar. E depois que acabou o regime militar, o que veio? Hein? Adiantou? Adiantou, por exemplo, houve um regime militar que teve sim suas regras de exceção. Não foi tudo mil maravilhas, não caçou só. Não foi isso, mas estava caçando esquerdista. Beleza, estava caçando esquerdista lá no Araguaia, mas tinha esquerdista dando aula para os filhos dos militares. E aí, adiantou alguma coisa? Hein? Eu sei que aquela época era uma época da Guerra Fria. Ou você estava do lado dos Estados Unidos ou da União Soviética. O Brasil acabou fazendo a escolha dele. De certa forma, foi uma escolha mais feliz do que se a gente flertasse com
com o que aconteceu com Cuba, por exemplo. Mas o próprio regime militar teve decisões não muito simpáticas ao capitalismo, muito protecionista. Mexeu muito na economia, a lei da reserva de informática, e atrasou o Brasil. Proibição de importação de automóveis, que fez o mercado ter um monopólio, que durou muitos anos para tentar quebrar esse monopólio, e ele ainda não quebrou. Das 4 grandes fabricantes. Até o negócio que também foi o nosso sistema de cor de televisão também tinha que ser uma coisa brasileira também, que foi o Palm M, né, que é um NTSC modificado, que ele também era 60 Hz, mas aí tinha que tinha que ter os caras técnica eletrônica que tinham que fazer transcodificação, porque o Brasil usava um sistema de cor exclusivo e os equipamentos estrangeiros tinham que transcodificar para ter cores na nossa televisão, porque o Brasil queria ter um sistema exclusivo, né? Tá, que veio coisas boas, veio. A gente também tem que reconhecer o mérito deles, mas também temos que criticar. Agora, o que eles acham que vai ser do mesmo jeito? Sendo que o contexto do país em 64 era de um jeito e em 2019 de outro. E aí? Não tem cabimento no Mano Tóquio. O senhor fala muita besteira. Isso tem que ser dito. Quanto ao seu passado, falaram do seu passado, eu não posso fazer juízo de valor ao passado de ninguém. Eu também sou ser humano, eu também cometo erros. Eu sei que o senhor caiu numa coisa muito complicada. A minha solidariedade para que o senhor também tem limitações físicas, e isso a gente não pode falar nada, né? Tem que respeitar. Eu acredito que eu não concordo com a forma como o senhor se portou ao Oz Return. Ele não te ameaçou, ele até tirou da sua live quando mostrou a sua criança. Eu acho que o Oz não é esse monstro que nem muitos pintam, como o Cleison pinta, que ele é um monstro, sei o que. O Oz é o povão, cara. Esse é o jeito de se comunicar do Oz. O Oz é assim, cara, irreverente, mas ele tenta mostrar a verdade. E eu agradeço ao Oz Return por divulgar vídeos meus, às vezes, dar likes, comentar na minha aba comunidade. É um cara que quer ajudar todo mundo. E a questão da máscara é a escolha dele. Eu não coloco máscara, coloco meu rosto, nem meu nome no meu canal. Porque eu acredito que eu não incito crime. Não acredito que não faça nada de errado. Meu conteúdo procuro ser saudável. Não gosto de tudo mesmo, mas nada que promova ilegalidade, promova ódio, preconceito de forma alguma. Mas é isso mesmo. Aí é complicado, mas é aquela coisa, a pessoa, não, mas você não pode falar assim com a pessoa, que não sei o que. Cara, eu acho que é o seguinte, às vezes a gente tem que ser grosseiro com quem é estúpido. Cara, é isso que é complicado, porque parece que a gente é carente. O brasileiro é carente. Aí é aquela coisa, carente mimado. Que é aquela coisa, a pessoa pode falar 1001 atrocidades. Se outra pessoa mandar ela tomar naquele lugar, pronto. Nossa, por que você foi grosso com ela? Por que não sei o que? Porque é aquela coisa. O brasileiro gosta de quem fala bonito. Apesar que esse Mano Tóquio tem um vocabulário muito pobre, ele deve ter acesso à leitura, a conhecimentos, por isso que ele tem um vocabulário pobre. Eu não falo nenhuma mentira, ele fala muito mal, se expressa muito mal. Tal que eu não me expresso tão bem assim, tenho problema de dicção, minha voz não é das melhores, mas eu procuro tentar falar mais corretamente. Mas não querendo me gabar ou fazer pouco caso do Mano Tóquio. Mas é complicado. É complicado também o caso do que eu também quero comentar do Conde, né? O Conde tretou lá com o Afonso. Cara, o Afonso, ele é picareta. Não tem que dizer que esse cara... Você acha que ele acredita em tudo que ele fala? Ele fala 1001 absurdos. 1001 besteira. O cara fala cada teoria maluca que... Parece que ele é quem edita o Story Channel. O que você vai falar desse cara? Mas você tem que refutar ele com argumentos, que não sei o que. Cara, ele está defendendo algo que põe em xeque o que acreditamos. O ônus da prova é dele, não é nosso. Ele que tem que provar que a Terra é plana. E aí?
Fala em uma coisa ali que é facilmente refutada por todos os conhecimentos de física, de geometria, de matemática, de física, de química, geografia, de história. Que ele acredita numa baboseira, mas quando ele foi doutorando da USP ele não falava disso. Vocês já tiveram a oportunidade de ler a tese de doutorado dele? Que ele se falou, não, eu fui um aluno brilhante na USP, você não era terraplanista. Falava que defendia a terra plana lá na comunidade, ver se você se formava. Não. Eu não sei o que aconteceu. Um aluno brilhante como aquele não ia defender coisas absurdas. Até porque ele estaria muito ocupado estudando em vez de falar baboseiras na internet. Isso é fato. Isso é fato. Se ele foi bom aluno ou não, talvez seria a obrigação dele e de todos, né? Eu não fui nos melhores acadêmicos, mas eu informei, tá? Tô ok. Tudo bem. Acho que por eles também ser da universidade pública, como eu fui, a gente, porra, é o Estado que financia a nossa graduação. A gente tem que fazer por jus, né? Todo aquele recurso muito caro. Mas a questão, cara, o Afonso não era terraplanista quando ele defendeu a tese do doutorado dele. Ou ele fingiu para ganhar o diploma dele. Sendo que o cara saiu daquele cargo e foi para os Estados Unidos. A escolha dele. Mas ele só se tornou terraplanista publicamente logo após a defesa do doutorado dele. Então ele não pode dizer que é doutor se ele defende a terra plana. O doutorado dele não dá credencial a ele. Isso é muito claro. Se na tese de doutorado dele tem conceitos da terra globo, então por que fala, mas ele é doutor em geofísica? Isso não vale. Não vale o doutorado dele nesse sentido. É aquela coisa. Mas não, é porque tem diploma, vale, né? Vale. E ele fala pomposo. O Cogos e o Conde foram grosseiros, logo o Cogos e o Conde são errados porque foram grosseiros, e o Afonso foi bonzinho, porque se fez de vítima, se fez de coitado. E você vê que é uma pessoa... cara, desconfie de quem é assim. Cara, e é porque é aquela coisa, né? O apelo emocional, né? É muito complicado, cara. A gente sempre cai nessa esparrela. Pessoa que, é muito coitada, fala muito... Cara, desconfie de gente assim. Mas aqueles caras são grosseiros. O Conde é grosseiro. O Conde fala palavrão. Ué, mas ele tá falando a verdade. Ele fala a verdade. Se ele falar que a grama é verde, vai falar, a grama é verde, porra, caralho, porra. E o Afonso, gente, tem que ver que a grama é roxa, que não sei o quê. Mas porque eu vi ali e tal, que a grama é roxa. Você cai no argumento do Afonso só porque ele falou bonito. Isso é notório da nossa educação, da nossa sociedade anti-ciência, né? Porque, não, que ser nerd é coisa de virgão, de não sei o que, de mongolão. E aquela coisa sempre é colocada na criança que ela tem que ser a descolada para ser aceita, né? Aí o aluno que é mais brilhante, ele é o vilão, ele é o excluído, porque ele é emitido, não sei o que. Já começa na época do colégio, eu já comentei sobre isso. Aí vem um cara que fala bonito, passa a perna, por isso que tem muito estelionatário, muito cara golpista no nosso país. Porque os caras já chegam na cidade falando num lugar diferente, já falando bonito, falando coisas mirabolantes. Eles têm uma capacidade de argumentação muito boa. Esses caras têm, cara. Por isso que tem muitos casos assim de pessoas ilícitas no nosso país. Pessoas que cometeram grandes delitos, pessoas que têm uma boa comunicação verbal, uma boa comunicação corporal, se vestem muito bem, são pessoas até bonitas, seduzem mulheres e tudo mais, que eles usam. Eles sabem que é um ponto fraco, eles sabem identificar um ponto fraco. Não estou falando que o Afonso é um bandido, estelionatário. Eu estou dizendo que no Brasil acontece de casos de pessoas que caem em armadilhas porque o mau elemento, né, o meliante, ele consegue captar como a pessoa age, né?
Ponto fraco. Psicopata, ele tem essa capacidade. Já que o psicopata não tem empatia. Ele não se põe no lugar do outro. E ele consegue. E a gente vê, né? É aquele ditado: em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Ou é malandro. Por que acontece isso? Porque a gente vive numa sociedade de tantas pessoas idiotizadas, imbecilizadas, sentimentaloides, né? Pessoas que pensam com o fígado, pessoas histéricas. E os espertos, eles conseguem chegar em um nicho. Por isso que a Terra plana cresce. Por isso que essas teorias da conspiração, não, que vai cair um não sei o que e vai inverter os polos, aí vai ter 3 dias de escuridão. Cara, você vê cada teoria maluca nesse YouTube, cara. YouTube, ele gosta disso. O YouTube gosta de debate, gosta de polêmica. Gosta disso, cara. Porque isso dá público, cara, que as pessoas elas gostam de ver a manchete. Extra. Aí vem o maluco da intervenção 5 minutos. Cenzão para intervenção de 5 minutos. Por quê? Porque o brasileiro chama atenção. Ele é aquela coisa igual o cara que trouxe aquele caso em Goiânia do César 137, que brilhava. O cara morreu, ele mais 30 pessoas, mais de 100 pessoas até hoje estão doentes por causa que o cara chamou a atenção, o brilho dele, porque ele não tinha conhecimento que aquilo era radioativo, né? É aquela coisa, né? O peixe morre pela boca. E eu fico por aqui porque eu acho que já falei muito, e até o próximo vídeo. Até Deus quiser.